Dados do PIB do Brasil e muito mais agora aqui no nosso Morning Call. Dia 5/12 de 2025. Sejam muito bem-vindos por aqui, Max Braga. Estou novamente aqui falando para vocês sobre os números da economia e vamos lá, dados importantes então sobre o PIB. De fato, a variação do PIB agora no último TRI foi muito pequena, 0,1% frente ao trimestre anterior. Indica então, sim, uma estabilidade aí na economia. E a gente teve, lógico, né, um começo de ano mais robusto. O desempenho é bastante assimétrico entre setores. Por exemplo, a agropecuária cresceu 0,4%, enquanto a indústria avançou 0,8%, e o setor de serviços praticamente ficou estável, 0,1%, então muito pouco. Isso limitou a uma expansão mais agregada da economia, tá? Em valores correntes, a economia somou 3,2 trilhões nesse trimestre. E aí, olhando os números, abrindo eles por setores, tem algumas coisas importantes. Por exemplo, vamos lá. Alta, indústria extrativa 1,7%, mais apoiado pela parte de petróleo e gás, além também do avanço na construção, 1,3%, e nas indústrias de transformação, 0,3%. Por outro lado, eletricidade e gás tiveram ali, recuaram 1%. Tá? Já nos serviços, o bom desempenho ficou no lado dos transportes, armazenagem e correio 2,7%, informação e comunicação 1,5% e atividades imobiliárias 0,8%. Na parte de serviços financeiros e seguros, houve uma retração de 1%, contribuindo então para a estagnação desse setor. Quando a gente olha pela ótica da demanda, os dados, o consumo das famílias cresceu apenas 0,1%, que é muito pouco, é a menor variação desde 2021, e reflete com certeza a moderação ao crédito, evidentemente por conta das taxas de juros que temos hoje, então fica tudo muito caro. Agora, por outro lado, o consumo do governo aumentou 1,3%. Isso é fato, né? A gastança governamental, com benefícios sociais, entre outras coisas, está realmente muito alta e preparem-se para o próximo ano, ano de eleição, nunca tem contenção. Porém, um dado interessante é que a captação bruta de capital fixo, né, que é a poupança ali, ela cresceu 0,9% e indica então algum fôlego aí na parte do investimento, tá? Ainda está limitado pela taxa de juros, mas é um dado interessante. Por fim, né, no setor externo, as exportações avançaram 3,3% e as importações também cresceram 0,3%. Agora, na comparação anual, então, o PIB cresceu 1,8% e a forte expansão da indústria agropecuária, agora sim, 10,1%. Avanços moderados na indústria, 1,7%, e serviços, 1,3%. Os destaques positivos ficaram de fato para as indústrias extrativas, que cresceram 11,9% no período, tá? E aí a gente chega naquele ponto, né? O Brasil continua sendo o país do agro. Por exemplo, milho foi expressivo, tá? 23,5%, laranja 13,5%, algodão 10,6%. Então isso tudo ajudou muito o nosso país nesse ano, né? Como sempre, em todos os anos, a manter o bom desempenho da nossa economia. Bom, para os mercados, então, ontem o fechamento do dia foi de queda, Dow Jones encerrou em queda de 0,7%, o S&P apresentou uma leve alta ali de 0,11% e a Nasdaq registrou um ganho de 0,12%. O Ibovespa, que ontem deu uma disparada, fechou em alta de 1,67% aos 164.456 pontos, novo recorde, inclusive. Segue o bom humor aí para o mercado acionário brasileiro. TOTS, então, foi destaque de alta, 7,27%, Hapvida 6,22%, e os destaques de queda ficaram com C&A, caiu 9,05%, e Lojas Renner caiu também 2,72%, tá?
para o dia de hoje, então, os índices futuros nessa sexta-feira, os investidores continuam aguardando ali a decisão de juros nos Estados Unidos, que deve sair para a semana que vem. E hoje tem o índice de preços do consumo pessoal, o PCE, lá nos Estados Unidos, é o favorito do Fed para monitorar a inflação. Então, esse dado é bastante importante para ver se as apostas que já estão em 87% de queda de juros, né, lá nos Estados Unidos, devem se concretizar, tá? Então os mercados abrem hoje aí um leve bom humor, Dow Jones 0,07, S&P Futuro 0,27 e Nasdaq Futuro 0,50. Isso tudo no campo positivo, tá? Já na Ásia e no Pacífico, os mercados fecharam quase todos em alta. Depois de uma sessão fraca ontem, inclusive em Wall Street, né? Ela não foi tão forte assim. E também tem uma novidade lá, né? As ações da Mortreads, fabricante de unidades de processamento gráfico, né? GPUs, com sede em Pequim, que é chamada pela Nvidia da China, dispararam mais de 400% em sua estreia na Bolsa de Xangai, tá? Então, depois de fazer o seu IPO, né? A estreia das ações. Xangai, então, na China, puxado aí também por esse IPO, 0,70% de alta. O Japão caiu 1,01%, Hong Kong 0,58%, Índia também 0,57% e Austrália 0,19%, esses três com um sinalzinho positivo. Os mercados na Europa hoje operam em alta, atenções voltadas, claro, para a política monetária do Fed na próxima semana. E também o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, ele se reuniu com uma delegação americana em Moscou no início dessa semana e está atualmente em visita ao estado da Índia. Então a gente continua ali, os mercados lá na Europa continuam monitorando essa situação Ucrânia e Rússia, né, para o alívio das tensões. Estoque 600, então, todo mundo no positivo, tá? Estoque 600, 0,24, Alemanha 0,34, Reino Unido 0,20, França 0,27 e Itália 0,11. E para fechar a nossa sexta-feira aqui, as commodities, o preço do petróleo operam perto da estabilidade ali, todos de olho num provável novo cessar-fogo ali entre Ucrânia e Rússia, que até agora nenhum deles foi efetivo de fato. Então os preços estão ali na estabilidade. E as cotações do minério de ferro na China fecharam no vermelho, pressionado pelo aumento de remessas marítimas no final do ano e a fraca demanda ali que a China continua demonstrando. Então o petróleo Brent, referência para a nossa Petrobras, 0,02 de queda, é praticamente no 0 a 0, 63 dólares e 25 barril, e o minério de ferro negociado lá em Dalian, na Bolsa da China, 0,77% de queda no dia de ontem, hoje aqui para gente. O Bitcoin, então, para passar a régua na nossa sexta-feira, opera agora a 0,24% de queda, até conseguiu se recuperar dos tombos, né? Teve duas sessões também de mais altas, assim, eu venho acompanhando ele diariamente, agora cotado em 92 mil dólares, 0,73, tá bom? É isso aí, então. Sexta-feira braba, então, pessoal, bora lá, mais uma forcinha para depois do nosso descanso merecido. E eu, claro, fico por aqui pedindo para vocês a sua inscrição, o seu like, o seu comentário, joinha, compartilhe aí com os seus amigos. Claro, eu preciso fazer esse canal crescer para trazer essa mensagem de boas notícias para mais pessoas no Brasil, tá bom? Fico por aqui então, nos vemos na segunda-feira no próximo Morning Call. Um abraço, bons negócios, bom final de semana. Tchau.